Olá a todos, tá? Mais uma vez estamos aqui em mais um webinar, tá? Com um tema bem interessante também, falando sobre os closing costs de uma transação imobiliária, quer seja você esteja trabalhando para você esteja vendendo ou comprando uma propriedade, tá? Enfim, mais uma vez, vocês que não me conhecem, alguns de vocês já na verdade já me conhecem, mas mais uma vez, antes de iniciar aí essa aula, eu gostaria de me apresentar, tá? Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Tiago Ataíde, eu sou nordestino de João Pessoa, natural do Paraíba, e moro aqui nos Estados Unidos há 13 anos, dos quais 9 deles são dedicados a real estate, tá? Além de broker, eu sou investidor imobiliário também desde 2012, tá? E iniciei fazendo o famoso flip, né? Comprando em leilões, propriedades, reformando e vendendo essas unidades, tá? Hoje a nossa empresa ela trabalha desde a construção civil, né? Desde literalmente construindo casas do zero, até a administração, tá, das propriedades e vendas. Tá bom, amigos? Antes também de iniciarmos, tá? Eu sempre faço esse disclaimer. Eu não tenho intenção de denegrir a imagem de ninguém com essas aulas, assim, principalmente as pessoas ou empresas que falam ou discordem de mim ou falam alguma coisa diferente. Eu espero sempre que o meu objetivo principal é de informar a vocês e compartilhar todas as experiências que eu tenho ao longo desses 8 anos, trabalhando com real estate, 9 anos quase, trabalhando com real estate, tá? E eu acredito que muitos de vocês já compraram, já têm imóveis aqui, tá? Já tem uma noção um pouco do que eu vou falar. E, enfim, eu gostaria que vocês ficassem, porque eu ainda vou falar de coisa muito interessante e muitas vezes até muitas vezes até passam desapercebidos em algumas compras. E, enfim, eu vou tentar cobrir o máximo possível aqui para vocês, pessoal, tá? Então, a nossa agenda de hoje, eu vou iniciar com uma introdução explicando tudo sobre o processo de compra e venda, tá? Entendendo o caminho. E esse processo vou literalmente cobrir de A a Z, tá, pessoal? De uma compra tradicional, ela sendo efetivada no MLS, tá? Através de um corretor, a compra, um modelo tradicional mesmo, tá bom, pessoal? Depois eu vou explicar para vocês como um vendedor deve se preparar para vender a sua casa, tá? E também quais são os custos associados com essa venda, tá? Porque, enfim, faz parte da preparação. Beleza. E em seguida, depois eu vou falar fazer a mesma preparação para o comprador, né? Como é que o comprador ele necessita se preparar, e falarei também sobre os closing costs. Depois a gente vai finalizar com algumas perguntas, pessoal. Então, vamos lá. Entendendo o caminho, tá? Antes de partirmos para esse pro tema principal, gostaria primeiro de realmente fazer essa introdução para vocês sobre o processo de aquisição ou venda, tá? E eu acredito que essa parte mais importante para vocês, porque vocês como investidores, é imprescindível que vocês dominem todo esse processo do começo ao fim, principalmente para vocês evitarem surpresas e custos adicionais que venham a acontecer. Vem aqui aparecer para a galera. Tchau, meu irmão. O Hélio aqui, como vocês já conhecem tá saindo agora do escritório, ele tá botando o paletó para aparecer bonito na tela para vocês. Dá só um tchauzinho aqui pro pessoal. E na câmera aqui, ó. Tudo bom, gente? Hélio é o nosso business broker e partner aqui, tá? Olha, vai lá assistir o seminário, senão eu vou perdoar você não. Saindo tarde do escritório, tem que ser assim mesmo, tem que trabalhar. Enfim, então eu acho que é importantíssimo vocês conhecerem todo esse processo, tá? Então eu fiz um pequeno diagrama aí mostrando um pouco como
esse processo ele será resumido, tá, por mim. Então, se você está comprando uma propriedade, tá, para vocês que são estrangeiros que estejam comprando uma propriedade agora, que é a grande maioria, tá, um imóvel nos Estados Unidos, o processo ele vai iniciar conseguindo ou aplicando para um financiamento, tá, e conseguindo uma carta de pré-aprovação. Obviamente, se você vai comprar uma propriedade cash, você não vai precisar passar por esse processo, mas isso é importantíssimo, pessoal, porque quando você fazer essa aplicação, você vai receber uma carta de pré-aprovação do agente financeiro, tá? Dizendo que você está apto para comprar uma propriedade até X amount of dollars, né? Tipo, até um determinado valor de dólares, tá? O segundo passo, tá? Que eu acho que é muito importante também nessa pré-compra, seria, tipo, isso vale também para ambos, né? Tanto para você fazendo uma compra financiada ou em cash, tá? Seria a abertura de empresa, tá? Vocês que não viram o meu último webinar, eu falei exatamente sobre isso, de todas as importâncias que envolvem a abertura de empresa e colocar, você como estrangeiro, colocar uma propriedade no nome dessa empresa, tá? Então, a nível de proteção e economia com custos fiscais, tá? Uma vez que a gente terminar essa primeira etapa, nós iremos para a parte boa, que seria justamente a busca desses imóveis, tá, pessoal? Enfim, o que é importante nessa fase? O seu corretor ou profissional que você escolher para lhe representar, tá? Ele precisa apresentar todas as suas opções, o que é que realmente você vai querer, para você não acabar comprando ou investindo num produto que não seja exatamente o que você está procurando, tá? Tipo, então no caso o corretor da WRA, ele vai fazer toda essa explicação para você, tá? A gente também tem muito material nos vídeos que vai ajudar bastante na sua escolha, tá? E o corretor WRA, os corretores WRA, enfim, eles irão fornecer para você uma lista de propriedades, com várias propriedades, na verdade, tá? Quer sejam novas e usadas, com detalhes também para você começar a escolha e a gente começar a visitação desses imóveis, tá? Uma vez que você encontrar a casa dos seus sonhos, ou o imóvel dos seus sonhos, se você for morar na casa, tá? A gente vai submeter uma oferta. E essa oferta, pessoal, literalmente, numa compra tradicional, é o contrato de compra mesmo, tá? Eu tenho até ele aqui para mostrar para vocês. É um contrato com 10 folhas, sabe? A gente fala que é um FAR, né? É escrito por uma associação de advogados e corretores da Flórida, tá bom? E nesse contrato a gente literalmente descreve toda a operação, tá? A gente especifica o nome e o nome do vendedor, o nome do comprador, a descrição completa do imóvel, tipo o valor da entrada, se for tipo o valor de compra, valor da entrada, se for financiado, tá? Em quanto tempo a gente vai fazer a compra, quem vai ser o agente, o title agency, né? Que seria o cartório que vai fazer esse fechamento. Quem vai ser o banco, a gente tem que colocar, especificar tudo isso aí, quem está pagando os closing costs, como essa diferença de closing costs vai ser desenvolvida, período de inspeção também, que é muito importante. Então tudo isso tem que estar descrito nesse contrato que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Enfim, um dia eu vou fazer eu pretendo fazer, na verdade, um webinar só explicando os contratos, tá? E, tipo, pasmem, vocês vão ficar bem, vocês vão ficar bem abismados com alguns contratos que a gente vê por aí, principalmente de algumas construtoras, tá? Que, enfim, no final das contas, eles são um pouco leoninos, na minha opinião, tá? Enfim, uma vez que a gente escreve o contrato e submete uma oferta, negocia, enfim, passa por todo esse processo de negociação, esse contrato ele é assinado pelo vendedor, caso você esteja comprando, e a gente fala que o contrato foi executado, né, quando foi assinado por ambas as partes. Esse contrato ele é enviado para o cartório, ou a title company, que vai ser a parte neutra nessa compra, tá? Enfim, depois que esse contrato já está vigente, vamos dizer assim,
nós temos que respeitar e remover as contingências, tá? Como é que eu falo aqui contingências? Inspection contingency, loan contingencies, appraisal, title searches. Então, enfim, basicamente, o que é que eu estou explicando? Inspection, que é o período de inspeção, tá? Então, geralmente você tem de 10 a 15 dias, tudo isso é negociável, tá, pessoal? Para você, como comprador, você tem o direito de enviar uma companhia para fazer uma inspeção na propriedade, tá? Então, geralmente esse Home Inspector, ele vai literalmente descascar a propriedade inteira. Ele vai checar encanamento, ar-condicionado, telhado, ele vai no sótão, né, no attic da casa para ver como é que está a parte de isolamento térmico, enfim. E ele passa um relatório para a gente, explicando tudo que foi encontrado na propriedade, tá? E durante esse período aí de 10, 15 dias, tá bom? Enfim, eu acabei esquecendo também que você tem que pagar um calção, tá? Mas durante esse período de 10, 15 dias, você tem o direito de pegar o seu calção de volta nessa compra, tá bom? Caso você não goste do resultado da inspeção, tá bom? Então, só voltando aqui, quando o contrato foi executado, o contrato é enviado para o cartório, tá? E você, obviamente, manda um depósito para a conta do cartório, que seria uma conta que fica em juízo, tá, amigos? Esse dinheiro, tá? Ele está sendo, não vai para a conta do vendedor, não vai para a conta do corretor, ele fica no cartório, tá? E ele serve como garantia para o vendedor caso você desista ou por algum motivo que não seja justificável, tá? Mas, nesse período de inspeção, que seria 10, 15 dias ou mais, isso vai depender da negociação, nós podemos, ou no caso, o comprador, ele pode desistir da propriedade e receber esse valor integralmente, tá? Enfim, então faz a inspeção, os loan contingencies, tá? Tipo, todos esses contratos, principalmente os contratos de compras regulares, né, de propriedades que são vendidas no mercado, tá? Esse contrato que eu acabei de mostrar para vocês agora, eles são contingentes ao comprador conseguir o financiamento, tá? Então, se o proprietário ou se o comprador ele não conseguir o financiamento, ele tem o direito de pegar o depósito dele de volta, tá? Esses contratos também eles são contingentes a appraisal. O que é isso? O banco ele sempre vai enviar um perito avaliador na propriedade para realmente ele dizer se a propriedade vale o que está sendo pago por ela. Obviamente, se o appraiser, que é o perito avaliador, dizer que a propriedade ela vale menos, o banco ele vai emprestar um valor menor do que o valor que está sendo pago na propriedade. E se isso daí não for renegociado com o comprador, com o vendedor, na verdade, e ele não aceitar, o comprador, se ele quiser a casa, ele vai ter que pagar a diferença out of pocket. No caso, vai ter que pagar essa diferença do bolso, tá? Enfim, então, uma vez que esses contingentes foram removidos, tá? A gente parte para a aprovação do financiamento, tá bom? Uma vez que o processo de financiamento eu também vou fazer um webinar explicando bem esse processo, como é que funciona, porque, na minha opinião, ele é muito chato, apesar de não ser complicado, mas os bancos, às vezes, eles são um pouco exigentes. Enfim, primeiro você tem uma pré-aprovação, depois você é aprovado com contingências, eles pedem mais documentos, enfim, até a aprovação final, tá? Uma vez que o indivíduo ele foi aprovado, foi por final approval, tá? O banco ele começa a se comunicar com o cartório para começar, eles começam a passar instruções, as instruções que devem ser adicionadas ao HUD, que é o Settlement Statement, que é um documento onde mostra todos os custos que estão envolvidos na transação, tá? Vai literalmente mostrar cada centavo e para onde esse dinheiro está indo, tá bom? Enfim, uma vez que já está tudo certinho, o HUD ele já foi revisado pelo seu corretor e foi aprovado por você,
a gente se reúne no cartório para assinatura dos contratos, assinou os contratos, faz a transferência dos recursos, você recebe a chave da casa, tá? Enfim, então esse é um processo bem resumido, tá? De como é um processo de compra tradicional aqui, tá bom? Antes também de entrarmos nesse quesito, no tema principal, eu vou falar sobre duas coisinhas. A primeira delas é justamente sobre o processo de corretagem aqui, pessoal. A gente sabe que no Brasil os corretores de imóveis às vezes não se trabalha muito com o modelo de exclusividade, tá? E eu até entendo, lá eles não têm um sistema único como aqui nos Estados Unidos, assim, enfim, às vezes falam que tipo, o corretor é um cara que não é de muita confiança, tudo, enfim. Existe esse estereótipo, existe o estereótipo também para o corretor aqui nos Estados Unidos, sabe? Mas, enfim, o que realmente acontece bastante aqui é que o brasileiro ele traz essa prática aqui para os Estados Unidos e que não é uma prática muito legal, vamos dizer assim, tá? Porque aqui o costume é de se trabalhar com exclusividade, tá? E o corretor ele vai ter que proteger, literalmente, os seus interesses sempre, tá? Um dos modelos de agencies que a gente fala é justamente a gente tem que obedecer o cliente, ele passa a ser um funcionário seu, tá? Então, o conselho que eu dou para vocês, tá? Hoje a gente tem muito corretor no mercado, tá? Alguns bons e outros ruins, como em toda profissão que existe no planeta, tá? O que é que eu sugiro a vocês, o que eu peço, tá? Entreviste vários corretores, pessoal. Você precisa entrevistar vários corretores, mas você precisa eleger um corretor para poder representá-lo, tá? Aquele que você se identificar mais, aquele que soube explicar mais sobre o processo, tá? A gente entende também que é muito dinheiro que está sendo envolvido numa transação dessa, então é muito importante que você realmente entreviste os corretores, tá? E eleja um. Não é legal, para ser bem sincero, isso já aconteceu várias vezes comigo já também, com corretores aqui no escritório. A gente sai vê propriedades com os clientes e o cliente ele acaba comprando uma propriedade com outro corretor que conheceu na rua, por exemplo, ou conheceu num restaurante. E isso, sinceramente, não é justo, sabe, com o corretor. O corretor, ele não é taxista, entendeu? Ele realmente, ele tá botando você dentro do seu carro porque ele tá prestando um serviço e ele só recebe quando você recebe as chaves, tá? Diferentemente do Brasil também, ele não recebe antecipadamente. Aqui, 99,9% das vendas, elas são, o corretor é remunerado apenas quando você recebe a chave e compra a casa efetivamente, tá? Então, mais uma vez, repetindo, entreviste quantos corretores você precisar, mas eleja um para representá-lo. E eu vou explicar a importância agora mesmo de você ter um corretor bom representando você, tá? Enfim, eu fiz esse diagrama aí um pouco só para explicar como é que funciona a comunicação entre uma transação, tá? Enfim, a gente tem aqui o vendedor da propriedade, tá? Esse vendedor, ele sempre, ou então 99% dos casos, vai assinar um contrato de exclusividade com um corretor, tá bom? Esse corretor, ele vai, mais uma vez, é bom sempre entrevistar, se você quer vender sua propriedade, entreviste vários, entreviste e veja aquele que vai, você acha que passa mais confiança para você e que vai prestar um melhor serviço, tá? Então, vai assinar um contrato de exclusividade com esse corretor aqui, tá? E a comunicação vai ser entre essas três entidades, nesse primeiro triângulo aqui, entre o vendedor, o corretor e o banco, caso a propriedade seja financiada. Obviamente, se a casa não tiver nenhum financiamento, esse banco ele não existirá, tá? Então, esse corretor ele vai pegar um contrato de exclusividade, ele vai na propriedade, vai avaliar, tá? E ele vai jogar num sistema que é no banco de dados nacional,
que todos os corretores têm acesso, tá? Então ele vai pegar, vai tirar fotos e vai apresentar para outros corretores, tá? Enfim, nesse outro triângulo aqui de cima da direita está o comprador, o corretor que vai estar representando o comprador e o banco que vai fazer o financiamento para o comprador. Obviamente, se ele estiver comprando cash, não vai existir banco, tá? Enfim, o corretor que está representando o comprador, ele vai visitar várias propriedades, vai visitar a propriedade da sua propriedade como vendedor, tá? E digamos que o comprador goste da sua propriedade, tá bom? Então vai agora existir aquele cabo de guerra, né? O corretor que está representando o comprador vai mandar uma oferta do modelo semelhante que eu acabei de explicar para você, vai mandar uma oferta para o corretor do vendedor, tá? E vai começar aquela parte da negociação. A oferta vai ser esse contrato aqui que eu acabei de mostrar para vocês, tá bom? Isso estou colocando como exemplo um modelo tradicional, tá, pessoal? Enfim, então a comunicação ela vai estar sempre entre os corretores. Você vê que o vendedor quase nunca se comunica com o comprador, tá? E isso inclusive nem é bom. Por quê? Você vê que cada triângulo ele é fechado, tá? Então o corretor do comprador ele tem que defender os interesses do comprador. O corretor do vendedor tem que representar os interesses do vendedor apenas, tá? Então cada centavo que ele salvar, que ele economizar para o vendedor, entendeu? Mérito dele, sabe? Essa parte da negociação é muito importante, tá bom? E uma vez que essa propriedade ela for negociada e o contrato for executado, como eu tenho explicado para vocês, assinado por ambas as partes, tá? Esse contrato é enviado para o cartório, que seria aqui a Title Company, e a gente vê um outro triângulo aqui de cabeça para baixo, tá? Que é representada pelo cartório, que é a parte neutra nessa transação, tá? Sempre, pessoal, o cartório ou um advogado, que pode ser um advogado também, ele não vai representar nenhuma das partes, ele vai representar o contrato. Então ele vai respeitar o que está escrito no contrato, tá? E, obviamente, vai passar por todo aquele processo de compra e venda que eu acabei de resumir para vocês, tá? Então, é muito importante, mais uma vez, pessoal, você escolher um corretor que vá representar você, tá? Vai representar e vai defender você. E eu já vi, né, ao longo desses anos aí, milhares de casos, tá? De corretores que, enfim, começam a venda, enfim, começam representando e, infelizmente, na hora que o bicho pega, vamos dizer assim, na hora que as coisas não saem de acordo com como se deveria, entendeu? Esses corretores, eles meio que lavam as mãos, ou então, muitas vezes, eles são negligentes e acabam dando um prejuízo financeiro para o seu cliente, sabe? Enfim, então, mais uma vez, é importantíssimo entrevistar vários corretores e eleger um para poder representá-lo, tá? Vamos lá agora para o nosso assunto, pessoal. Então, já fiz a revisão aí sobre o processo, agora a gente vai começar sobre o tema de closing costs, tá? Que é o tema do nosso meeting, do nosso seminário hoje, e eu vou começar como para você, vendedor, tá? Você que está querendo vender o seu imóvel, como você deve se preparar para ser um vendedor e quais são os closing costs que você tem que estarão envolvidos na venda, tá? Então, vamos lá. Como é que a gente se prepara primeiro para vender? Tá bom? Mais uma vez, como vocês sabem, eu também faço investimentos imobiliários. Então, sempre que quando eu vou pensar em vender alguma propriedade, eu vou fazer um CMA, tá? CMA, que é uma abreviação para Comparative Market Analysis, tá? Então, basicamente, se você está pensando em vender sua propriedade, você vai ligar para o seu corretor, aquele cara que você confia, tá? E vai pedir, corretor, Tiago, me manda um CMA aqui para a minha casa, porque eu estou pensando em vender a minha propriedade. Então, eu estava tendo uma conversa hoje com um cliente amigo nosso, tá?
Então eu vou fazer um CMA para ele. O que é que eu vou fazer? Eu, através da ferramenta do MLS, eu vou buscar todas as propriedades similares que foram vendidas nos últimos 90 dias, 180 dias, similares a dele, para eu conseguir ter uma ideia de qual o valor que a propriedade dele, que a propriedade dele pode ser vendida, tá? Enfim, eu vou puxar tudo isso, vou mostrar para ele, vou apresentar e vou dar a minha opinião de qual seria o valor que a gente deveria começar, a gente poderia fazer o marketing dessa propriedade, tá? Uma vez que o proprietário, ele concorda, enfim, a gente vai listar a propriedade, tá? Assina-se o contrato de exclusividade e joga a propriedade no mercado, tá? Segunda coisa que eu sugiro para vocês, principalmente vocês que são estrangeiros ou aqueles que são estrangeiros que queiram vender uma propriedade, eles têm que tentar avoid o FIRPTA, tá? Então, o FIRPTA vamos dizer assim, é um withholding taxes, tá? Que é uma lei imposta pelo IRS, tá? Que diz que o estrangeiro que está vendendo uma propriedade, tá no nome de pessoa física dele, o IRS ele tem que reter 15% do valor da venda da propriedade para forçar com que ele pague os impostos no ano seguinte, tá? Então, enfim, isso é uma coisa que, na minha opinião, pode ser evitada, sabe? E eu sugiro que seja evitada, e você também pode assim, se antecipar a isso, tá? Trabalhando com um cartório que entenda de fazer o FIRPTA e trabalhar com um contador que faça o FIRPTA para evitar que todo esse dinheiro, sabe, ele seja retido para você receber no futuro, tá bom? Isso daí também é uma das funções que a gente sugere para você ter uma empresa, tá? Quando você tem uma empresa com 2 sócios, tá? Só abrindo um parênteses aqui, você vai conseguir avoid FIRPTA, tá? Já só abrindo outro parênteses aqui agora para falar um exemplo, eu já tive um cliente e queria vender a propriedade, sabe? E tava o nome pessoa física dele e da esposa, e eles são estrangeiros. E eu falei sobre o FIRPTA, você vai ter que realmente pagar a FIRPTA, você vai ter 20% do valor da sua propriedade retido nessa casa, tá? Uma propriedade, eu acho que era 300 mil, a gente vendeu por 292 mil. E no final das contas, ele optou por vender, sabe? Mas a gente vendeu com a condição de que o morador ele assinasse um documento que não, ele estava ciente que o vendedor é estrangeiro e que ele ia assumir qualquer eventual problema, enfim. Então não precisou segurar esse FIRPTA, tá? Mas já aconteceu também de você ter uma propriedade em nome de pessoa física e você, vamos transferir para pessoa jurídica para não pagar FIRPTA. O IRS, eles não são tão bobos assim, né? Eles pedem para que passe um ciclo, tá? No caso 1 ano, e que declare os impostos como pessoa jurídica para realmente você avoid o FIRPTA, tá? Então, enfim, isso é uma coisa que vocês têm que se preparar e é por isso que a gente sempre bate na tecla. Tá se preparando para comprar uma casa? Abre uma empresa também para colocar a propriedade no nome da empresa, tá? Isso é muito importante. A terceira preparo, vamos dizer assim, não é para todo mundo, mas alguns investidores eles estão vendendo uma propriedade para investir em outra melhor. Então é o 1031 exchange ou like kind exchange que a gente fala. Basicamente, quando você tem uma propriedade aqui nos Estados Unidos que é um investimento, tá? Digamos que você tem uma sala comercial que está ali rendendo, que vale 300 mil, está ali rendendo, sei lá, 25 mil dólares por ano, tá? E você é uma propriedade que está quitada, 300 mil, e apareceu uma outra sala maior de 500 mil e você está querendo comprar aquela sala, tá? Então você pode vender a sua sala de 300 mil, tá? Aplicar, obviamente antes disso, aplicar para o 1031 exchange, tá? E você pode comprar a sala de 500 mil sem precisar pagar o imposto que seria o capital gains
da primeira sala. Então vamos dizer, mais um exemplo, usando o mesmo exemplo. Você comprou a sala que vale hoje 300 mil, você comprou por 250, tá? Você quer comprar, fazer um upgrade, comprar uma sala de 500 mil, você vai vender de 300, tá? Então esse imposto que você deveria pagar de ganho capital nesses 50 mil, tá? Que é o capital gains, você pode rolar ele para quando você for vender a propriedade de 500 mil. Isso é uma estratégia muito interessante, sabe, bem legal, muito utilizada também por investidores mais sofisticados aqui nos Estados Unidos, tá bom? Enfim, uma vez que você, vendedor, já se preparou e já está ciente de que vai vender a propriedade, então estão aqui alguns closing costs que estarão envolvidos, tá, na sua venda. Então vamos lá, o Owner Title Policy, tá? O Owner Title Policy geralmente ele é pago pelo seller, tá, pessoal? Basicamente ele é um seguro sobre o título que protege o comprador sobre eventuais liens que passem desapercebidos quando o cartório fizer essa busca, tá? O custo médio desse seguro sobre o título, tá, da propriedade, ele fica em torno aí de 0,4% a 0,5% do valor da venda, tá? Então, se a gente está vendendo uma propriedade de 200 mil dólares, tá? Esse Owner Title Policy, Owner Title Insurance, ele vai custar por volta de $1.000 na transação. É um one-time fee, você paga, na verdade é deduzido do HUD, e você vai pagar isso, daí vai proteger o comprador de qualquer erro que venha ter sido cometido pela Title Company sobre puxar a certidão negativa, vamos dizer assim, tá? Obviamente isso daí também é negociável e você pode tentar negociar para que o comprador ele pague esse custo, tá, pessoal? E outra coisa, existem vários tipos de escritura aqui, tá? Vamos dizer, no modelo principal, a gente está falando do Special Warranty Deed ou Warranty Deed mesmo, falando, tá? Então, a única forma de o cartório emitir um Warranty Deed é tendo um Owner Title Policy. Então, ele é uma coisa opcional, mas para ter um Warranty Deed tem que ser obrigatório, tá bom? Title Fees, pessoal, são as taxas do cartório, tá? Enfim, então, o cartório, ele obviamente tem que ser pago pelo serviço dele, tá? E elas giram em torno de 500 a $1.000. Existem cartórios que vão cobrar, sei lá, cartórios mais baratos e mais caros, como todo serviço, tá? Os cartórios que a WRA usa, que nós usamos nos nossos investimentos, eles cobram por volta aí de 700 a 900 700 a $1.000. A gente não usa de 500 não, porque às vezes a gente tem alguns receios. Mas essa é uma taxa. E outra coisa, pessoal, essa taxa geralmente ela é dividida entre o comprador e o vendedor, tá? Isso é uma coisa que a gente sempre tem que ficar atento, porque muitas vezes o vendedor, quando você está comprando, ele empurra essa taxa no comprador completamente, não paga nada. E, diga-se de passagem, isso é muito comum quando você está comprando um imóvel novo, tá? Então as construtoras fazem com que você pague o Owner Title Insurance, tá? Que a gente acabou de falar agora, e todos os Title Fees, tá? Então, enfim, as empresas, as construtoras, elas repassam esse valor, esse custo para o comprador, que numa compra tradicional, geralmente esses custos são divididos ou o vendedor ele paga, tá? Então o Stoppel Fees, pessoal, o que é o Stoppel, tá? O Stoppel não é nada mais nada menos que uma certidão negativa que é emitida pela Associação de Condomínios para poder liberar a venda, tá? Tipo, caso o vendedor ele esteja com algum atraso no pagamento de cartório, no pagamento das mensalidades, o cartório ele fará a quitação do balanço no closing, tá? Vale lembrar aqui também que algumas propriedades eles têm duas associações de condomínio, tá? Recentemente a gente vendeu aqui uma propriedade no Celebration, e lá realmente tem a associação que é a Master e tem a associação separada, que no final das contas são duas certidões negativas,
sabe? Esses stops, eles variam de preço também. A gente está falando aí mais ou menos de 200, 300 dólares. Às vezes, quando você quer um rush, você tem que pagar um pouquinho a mais para o stop sair mais rápido, porque você está querendo vender rápido a casa. Entendeu? Então, enfim, stop nada mais nada menos é uma certidão negativa do condomínio. Tá? Comissões, pessoal. Comissões aqui, como você faz um contrato de exclusividade com o corretor, você sendo o vendedor, tá? Então as comissões são pagas pelo vendedor, tá? Tipo, obviamente pode-se cobrar um FII do comprador? Pode, mas não é comum, tá? Então se tem um corretor que está querendo cobrar para você um 3% ou 2% do valor da compra para você como comprador, tá? Tipo, é possível fazer isso, mas não é uma prática comum, tá? E as comissões aqui, tá bom? Aqui nos Estados Unidos, ela gira em torno de 6%, tá? E isso é a grande maioria, tá? Mas tudo é negociável, obviamente. E ela geralmente é dividida entre os corretores, tá? O corretor que representa o vendedor, e metade para o corretor que representa o vendedor, e metade para o corretor que representa o comprador, tá? Obviamente, algumas vezes, para vender um imóvel mais rápido, o corretor do vendedor ele abre mão da comissão ou paga uma comissão maior para os corretores dos compradores. Isso é muito comum também com algumas construtoras de pagarem bônus e pagam valores extras para tentar acelerar a venda das propriedades, tá? E isso acontece bastante, sabe? É uma prática legal, sabe? E é bem interessante também. Porque funciona, sabe? O corretor, você sabe, ele vai, às vezes, ele olha duas comissões, uma casa boa, então acontece que ele talvez vá tentar mostrar e dar ênfase na casa que está sendo paga melhor, tá? Enfim, o Doc Stamps on a Deed, o que é isso, pessoal? Os Doc Stamps, literalmente, é o imposto estadual, tá? Que é equivalente ao ITBI aí do Brasil. Tá? Eu soube um dia desse que, inclusive, o ITBI quem paga geralmente é o comprador, né? Aqui, tá? Quem paga é o vendedor, tá bom? Então, o ITBI, esse imposto é sobre a venda, tá? Ele tem um valor de 0,7% do valor da venda, tá? E, obviamente, ele é pago, nesse caso, como eu estou explicando para você, pelo vendedor, tá bom? E, obviamente, e finalmente as prorratas que estão sempre presentes nos HUDs, tá bom? Então, basicamente, um exemplo simples, tá, de prorata. Digamos que está comprando uma propriedade de 250 mil, cujo o IPTU, que é pago em novembro, tá? Ele custa 24, vamos dizer, 2.400 dólares, tá? Então, o IPTU agora de 2019, de uma casa, vai ser pago em novembro desse ano, tá? Ele vai começar a abrir para o pagamento em novembro, tá? E custa 2.400 dólares. Então, se a propriedade ela for comprada, digamos, eu quero comprar uma propriedade e eu vou comprar ela no dia 1º de junho, por exemplo, tá? Então, como a propriedade não foi minha de janeiro a junho de 2019, não é justo que eu pague o IPTU do ano inteiro, tá? Então, o que é que o cartório faz? Ele se antecipa, ele olha exatamente qual será o valor que eu vou ter que pagar esse IPTU, ele olha lá, não, é 2.400 dólares, tá bom? Ele vai dividir esse valor por 12, tá bom? Então vai ser 200 dólares por mês e vai multiplicar pelos 6 meses, ou pelos 5 meses que a propriedade não foi minha. 5 meses seria janeiro, fevereiro, março, abril e maio, tá? Então, ele vai creditar do valor do vendedor, ele vai creditar para mim 1.000 dólares, tá bom? Justamente porque eu vou ter que, em novembro, eu vou ter que pagar esse valor do IPTU, e o seller, na verdade, ele já vai ter gasto o dinheiro se eu for cobrar com ele depois. Então, o cartório simplesmente ele acredita esse valor para o comprador, tá bom? Enfim, aí já estão um básico sobre os closing costs dos vendedores, e agora a gente vai começar os closing costs dos compradores, pessoal.
tá bom? Eu não estou vendo aqui, não sei se está surgindo já perguntas. Tá. Beleza. Vamos lá. A closing costs dos compradores agora, tá bom? Então, mais uma vez, preparando-se para comprar um imóvel, tá? Eu já fiz esse seminário também, eu já falei bastante sobre esse assunto, tá? Então, são 5 coisinhas que eu acho que o comprador, você como estrangeiro, precisa ficar atento para você se preparar para comprar um imóvel, tá bom? Primeiro, pré-qualificação com um agente financeiro, tá? Então, nós vamos indicar para vocês algumas empresas que fazem financiamento, caso você queira fazer financiamento, e você tem que fazer uma aplicação com eles para saber quanto você consegue financiar para comprar uma propriedade, tá? Abertura de empresa, isso é muito importante também, caso vocês queiram se aprofundar, assistam o nosso outro vídeo, tá? É importante abrir a empresa, custo $500, simples, tá? Você abre a empresa, você não precisa estar presente aqui para abrir essa empresa, você pode abrir ela do Brasil, tá? E eu até sugiro que você abra ela do Brasil, porque quando você vier, vamos dizer, 3 semanas, um mês depois, você já vai ter a empresa aberta e você já vai ter um CNPJ para você poder abrir a conta da empresa no banco, tá? Então isso é uma coisa muito importante. Nesse seminário eu acabei de explicar também, uma das vantagens é avoid FIRPTA. Você vai evitar que você tenha o seu dinheiro retido quando você for vender a propriedade, tá? Além disso, você também pode gozar de elisão fiscal quando você tem um imóvel na empresa, um imóvel que esteja gerando renda para você, tá bom? Enfim, você tem que se cadastrar numa empresa de remessa financeira também, tá? Isso é muito importante. No seminário também eu falo que a gente vai indicar algumas empresas para vocês e eu sugiro que vocês se cadastrem nas 3, tá? Por quê? Sempre vai ter uma negociação diferente de dólar, tá? Então a compra, na verdade, a economia, ela vai começar aí, tá bom? Então é importante que você se cadastre em 3, 4 e quando você for fazer uma remessa financeira aqui, tenta negociar o dólar, sabe? Isso é muito importante porque alguns bancos, eles usam estratégias diferentes para avaliar a sua capacidade financeira e, obviamente, eles têm como se negociar valores também, tá? Tipo, definir o produto, tá? Importantíssimo também você definir o que é que você vai investir, tá? Essa é a série de webinars que a gente está fazendo, sabe? Eles estão, o meu intuito maior é justamente explicar para vocês todos os produtos que vocês realmente podem investir, enfim, que dê o melhor fit para você, o que você se encaixa melhor, tá? Quer seja casa temporada, quer seja uma casa residencial, quer sejam apartamentos para aluguel, ou casa para aluguel, ou talvez construir conosco nas casas novas, fazer flip, enfim. Isso daí é muito importante você realmente definir qual produto que você vai investir e qual o grau de risco que você quer se expor, tá? E, finalmente, também, como eu já citei nesse seminário, a escolha do profissional que vai representá-lo, que é importantíssimo, tá, pessoal? Escolham um profissional, entrevistem vários, tá? Mas escolham um profissional que seja experiente, tá? Que passe segurança para você, tá? Eu até, no nosso seminário, eu até fiz um comentáriozinho também que a gente vê muitos corretores no Brasil que tem Cresce profissionais, mas muitas vezes eles não têm um corretor aqui para dar continuidade na parceria, sabe? Tipo, na WRA nós temos vários corretores que temos parcerias, mas sempre, tanto eu quanto a nossa equipe está de backup para esses corretores licenciados no Brasil. Então, eu não sugiro que faça negócio apenas com um corretor que não tenha um corretor licenciado aqui nos Estados Unidos para poder representá-lo, tá? E eu já expliquei porque aí uns 2 slides acima, tá? É muito importante você ter uma representação séria e uma representação que realmente vai defender os seus interesses quando as coisas não saírem como foram planejadas, tá? Enfim, você, comprador,
já se preparou, então vamos lá para os closing costs, né? O tipo, quais são as taxas que vocês têm que estar cientes que vocês vão pagar, tá? Enfim, mais uma vez, title fees, tá? Eles são os mesmos do vendedor, tá? Geralmente ele é dividido, entendeu? Com exceção de quando você está comprando um imóvel novo, você vai pagar tudo, tá? Porque o construtor não vai pagar esse valor para você, tá? E vai ficar entre 500 a $1.000, mais ou menos, tá bom? Recording fees, pessoal. Isso é uma taxa de registro no governo, tá? No cartório principal, que é o governo, tá? Esses custos são irrisórios, $30, $20, são bem baratos mesmo para fazer esses recording fees, tá? Origination fees e underwriting fees. Esses originations e underwritings, eles são aplicados para se você está comprando uma propriedade, você está fazendo um financiamento, tá? Muitas vezes o origination fees, eles vêm em forma de pontos, tá? Então quando você estiver entrevistando algum mortgage broker ou algum loan originator, sempre pergunta, você está cobrando quantos pontos, tá? Então quando você está falando isso, cada ponto é equivalente a 1%, tá? Então 1 ponto equivale a 1% do valor financiado, tá? Então, exemplo, eu estou comprando uma casa de $300 mil que eu vou financiar a 250 mil, tá? Então, o meu loan originator, ele vai cobrar 1 ponto de mim para originar o financiamento, tá? Porque o banco que ele vai usar, ele tem uns rates melhores, mas não vai pagar a comissão do loan originator. Então, nada mais justo do que ele cobrar de mim como cliente e comprador, tá? Então, o que ele está falando? Se ele está cobrando 1 ponto de mim sobre os 250 mil dólares que eu tô pegando emprestado, então ele vai me cobrar $2.500 que vai, obrigado amigo, que vai ser cobrado no HUD, tá? Underwriting fees. O underwriter é aquele indivíduo que faz a análise de toda a documentação, etc. E eles têm, muitas vezes, set fees, tá, pessoal? ROA Capital Contribution. Tá? O ROA é uma sigla que quer dizer Home Owners Associations, Associação de Condomínios. Tá? Então, essa taxa, às vezes, é uma taxa de iniciação, eles cobram uma taxa one-time fee, que é meio que fosse para você ser membro do clube, tá? É uma taxa, muitas vezes, vai até para administradoras, não fica 100% na empresa, tá? E, enfim, eu já vi de todos os valores, tá, pessoal? Já vi homeowners capital contribution de $300 a $1.200, sabe? Tem alguns condomínios de vacation, por exemplo, eles cobram um homeowners, um capital contribution um pouco maior, e que eu até entendo também, porque é muito mais manutenção nesses condomínios resorts, sabe? Mas, em média, um condomínio normal de moradia vai ser de $300 a $400, $500 aí, tá bom? Survey, o que é survey, pessoal? O survey, ele é nada mais nada menos que uma planta do terreno, sabe? É um boundary survey que ele vai delimitar, vai determinar os limites do terreno. É obrigatório você ter o survey? Não. Se você está comprando uma casa cash, você não é obrigado a comprar um survey. Porém, se você está financiando a propriedade, o banco vai exigir que você pegue um survey. O custo do survey, variado também, tá? Mas vai ser aí por volta de $300 a $500, vamos dizer assim, de um boundary survey normal, tá bom? Deixa eu ver aqui. Tá, doc stamps, pessoal. Do mesmo jeito que existe os doc stamps sobre o deed, que eu expliquei para vocês, para o vendedor, que é 0,7%, o governo, obviamente, ele tem que cobrar imposto em cima de tudo, ele cobra imposto sobre o mortgage e sobre a nota promissória também, tá? Então, obviamente, doc stamps on the mortgage, doc stamps on the note. E esse valor ele fica por volta de 0,35% do valor financiado,
tá? Eu esqueci de colocar no slide aqui também, mas geralmente... não, já está aqui embaixo, perdão. Eu ia falar sobre os adiantamentos, mas já está ali. Então, transfer fees, tá? Desculpa, builder fee, tipo, o builder fee, mais uma vez, quando você está comprando uma propriedade nova, tá? Muitas vezes, na verdade, alguns builders, eu acredito que 2 aqui na região de Orlando, que eu saiba, eles cobram um builder fee, tá? Geralmente 1%, tá? Enfim, para casa nova, eles vão lá e colocam no HUD 1% a mais desse valor. Mais uma vez, eu acho que eu cheguei até a explicar isso daí, até falar um pouco sobre isso aí em algum dos outros seminários. Eu não sei o porquê o Builder Fee só cobram isso daí, é uma taxa que você sempre tem que ficar atento quando você está comprando uma casa nova, tá? Então, se você gostou de alguma casa, pergunta ao vendedor da casa nova lá da construtora se eles têm algum Builder Fee. Eles são obrigados a falar. Vamos lá. Impounds and Lender Title Insurance, tá? O Lender Title Insurance é um seguro que protege o lender, o banco, né? Sobre algum problema também que tenha passado sobre o título. Isso daí quem paga é o comprador. Vem tudo embutido, pessoal. Só um parênteses aqui. Todas essas taxas aí que eu estou falando para vocês, elas vão ficar em torno... Você está comprando uma casa, tá? Essas taxas vão ficar em torno aí de 6%, tá? 6, 7% mais ou menos, eu diria, se você for aplicar também o Builder Fee, tá bom? E obviamente isso daí depende do valor da propriedade. Se for uma propriedade mais cara, como tem muita taxa que ela é fixa, então essa porcentagem ela vai diminuir, tá? E adiantamentos, tá? Então os bancos eles pedem algumas taxas adiantadas, tipo, por exemplo, o seguro da propriedade. Quando você está fechando, ele pede talvez 4 meses, 9 meses de reserves, tá? Para ter certeza que, enfim, caso você deixe de pagar, eles vão ter essas reservas na parte do seguro e também por parte do seguro e também dos impostos, dos property taxes, tá? Transfer fees varia muito também. Tá? Esse transfer fee, pessoal, não é os recording fees que a gente vê lá em cima, não. Muitas vezes o condomínio ele cobra uma taxa de transferência, sabe, para poder colocar você no condomínio. Talvez varie de 100, 200 dólares. E esse é um dinheiro que é completamente adicionado para a empresa que faz a administração do condomínio, tá? A voz tá boa, tá tudo bem aí, né, Fernando? Beleza. Enfim, title searches, tá? O cartório, ele é responsável por fazer esses title searches, seriam as buscas sobre o título para saber se tem algum lien ou se tem alguma incumbência, sabe? Tipo, ver se tá tudo em dia, se o proprietário não fez uma reforma no passado na casa e não pagou, enfim. O cartório é responsável de fazer todos esses procurar municipal lien search e no estadual, tá? Exemplo, recentemente a gente foi vender uma casa, sabe? E o cartório identificou que tinha um problema tinha uma dívida da conta de água da casa, sabe? E o proprietário, obviamente, ele teve que pagar essa diferença no closing, tá? O cartório recolheu e pagou depois essa dívida para... Nossa, puxei aqui, peraí. Pagou essa dívida para com que o comprador ele pudesse receber o título da casa limpo. Tá, pessoal? Desculpa aí, o problema técnico, acabei desconcentrando. Tá? Seguro da propriedade, pessoal. Também vai variar um pouco, mas basicamente vai variar do valor da propriedade, mas vamos dizer, só para título de exemplo, para vocês ficarem cientes, uma casa de 300 mil aí, sendo nova, talvez, vai ficar em torno de uns $1.000, talvez, anual, tá? Obviamente, vai ter casas que são muito velhas, o seguro vai ser mais caro, tá?
E vão ter casos também que elas nem são insurables, né? O seguro ele fala, não quero segurar essa casa não, porque é problema, sabe? Eu já vi vários e várias casas nesse estado, tá? Enfim, mais uma vez, se a gente chega até o final aqui do nosso webinar, eu faço um convite para vocês, espero que vocês tenham gostado, a gente vai começar as perguntas e respostas agora, tá? E eu faço um convite a todos vocês para virem tomar um café aqui comigo, eu vou estar sempre de braços abertos para conversar com vocês. Vocês têm acesso ao meu telefone, ao meu webinar, enfim, ao meu WhatsApp, tá? Podem entrar em contato comigo, tá bom? E eu estarei sempre à disposição, tá? Perguntas? Vamos lá. Perguntas lá, pessoal. Vou ver aqui o Ian Moreira, boa noite. Tá, o Guga tá perguntando qual seriam os bancos, tá? Bancos comerciais, Bank of America, Wells Fargo. Amigo, a gente indica mortgage brokers, tá? Onde esses mortgage brokers, eles trabalham com vários bancos, tá? Se você é estrangeiro, você precisa... assim, não são todos os bancos que vão fazer um financiamento para vocês. Então, realmente você tem que conversar com um desses mortgage brokers que tem acesso a esses bancos que aceitam estrangeiros, tá bom? Você citou Bank of America, Wells Fargo. Talvez, se você chegar lá, tiver uma conta lá no Bank of America ou Wells Fargo, entendeu? Tiver bastante dinheiro lá, eles possam gerar talvez uma linha de crédito, digamos. Isso acontece bastante. E, inclusive, recentemente ofereceram para a gente, para a gente oferecer para os clientes. Você tem, sei lá, $500 mil na conta do banco, o banco vai lá, ele faz um investimento desses $500 mil e tem uma empresa que empresta, vamos dizer, 80% desse valor, tá, a juros mais baixos, tá bom? Com os seus $500 mil que está no banco sendo lastro. Tá? Isso daí pode acontecer também e você pode ser estrangeiro, tá bom? Mas, enfim, entre em contato com a gente, Guga, que eu passo para você a lista de mortgage brokers para você entrar em contato com eles, tá bom? E quanto às taxas de juros, você está falando aqui, taxa de juros para casa nova, casa usada, são as mesmas. São as mesmas, tá, amigo? Inclusive, esse é um assunto que daria outro webinar, tá? Basicamente, como eu falei, acho que já nunca existe almoço grátis, tá? Tipo, as taxas, elas geralmente são fixas e todo mundo está no business para ganhar dinheiro, tá bom? Então, por exemplo, não quer dizer pelo fato de que você está comprando um imóvel novo que você vai pegar um financiamento mais barato, tá? Isso não existe, tá bom? Talvez o comprador, o vendedor, vamos dizer, ou então o mortgage broker, ele receba algum tipo de incentivo para comprar points para você, tá? Mas a taxa é sempre a mesma, não existe. E essas taxas vão, talvez, mais uma vez, vão variar. Tá? Vai depender do seu crédito, vai depender da sua capacidade financeira, tá? Mas podem variar aí por volta de 5%, 4,75% até 12% se você pegar dinheiro com hard money. Tá? Enfim, entrada também varia, vai ser de 25% a 40%, dependendo do tamanho do produto que vocês pegarem. Tá? Então, enfim, entre em contato com a gente que eu te explico mais um pouco sobre isso. Tá bom? E, enfim, se vocês quiserem que eu fale um pouco sobre isso também, pessoal, deixem as sugestões aí. Vai ser um prazer sempre eu discutir temas como esses aí com vocês, tá? O Antônio Carlos. Na abertura da empresa pode ser qualquer empresa? Sim, pode ser qualquer empresa. Geralmente, quando você abre uma empresa, estou sugerindo, Antônio, que seja um LLC, tá? E essa empresa, que é equivalente a uma empresa limitada no Brasil, Limited Liability Company, e você simplesmente tem que só especificar qual seria o ramo dessa empresa, tá? Tipo, no caso você vai colocar que é Real Estate Investment, é investimento imobiliário, tá? Então,
enfim, é simples, é $500 para abertura da empresa, tá? E você só especifica só que é para investimento imobiliário e é fácil, de fácil abertura, tá? Se essa eu conseguir responder a pergunta, não sei, manda um joinha aí para mim, por favor, se eu vou responder a pergunta para você, tá? Vamos lá, o Alcides. Para o financiamento, ele disse que não. Legal, aqui, ó. Conversei com uma empresa dos Alcides. Tudo bom, Alcides? Eu tô falando com o Alcides já várias vezes. Agradeço aí, tipo, você tá realmente se informando bastante. E você é o exemplo clássico, pessoal. Só abrindo um parênteses aqui sobre o Alcides. A gente já está se comunicando desde janeiro, tá? Ele sempre me liga, me faz perguntas, as conversas, a gente às vezes passa, tipo, uma hora no telefone explicando, ele anota as perguntas. Eu acho que todo investidor tem que ser como o Alcides, sabe? Porque ele fala, pô, Thiago, eu tô sendo chato, não sei o que, não, você tá sendo certo, porque você tem, enfim, você passou a vida inteira suando para ganhar o dinheirinho, meu amigo. Então você tem que meio que prezar por todos esses anos de trabalho que você teve no passado. Então, enfim, o melhor investidor é aquele que não perde dinheiro. Então, aquele que pelo menos se prepara para não perder dinheiro, sabe? Então, é certíssimo você tá, antes de fazer um investimento, você realmente se informar e querer fazer com que você faça o investimento certo, tá? Então, voltando à sua pergunta, conversei com uma empresa que prepara o financiamento e ele me disse que não cobrava nada para mim. Isso é normal? Tem algum custo embutido, tá? Beleza. Quando ele fala que não cobrar nada para mim, é justamente esses pontos que eu acabei de mencionar nos slides acima, tá? Origination fee, tá bom? Então, se eles não estão cobrando nada para você, ótimo, eles não estão cobrando pontos adicionais para você, tá bom? Obviamente, para você conseguir um financiamento, você vai ter custos, tá? E vai ter underwriting fees, você vai ter todos aqueles outros custos que eu acabei de explicar para você, tá bom? Que vão aí por volta aí de 6%, tá bom? Tipo, obviamente, o loan originator que a gente indicou para você, Alcides, ele vai ser remunerado pelo banco, tá? Que vai fazer o financiamento, tá? Então, um exemplo clássico, tá? Quando eu comecei a ser corretor, em 2011, 2010, 2011, existia um banco que fazia financiamento para o principal banco que fazia financiamento chama BBVA Compass, tá? E o BBVA, ele tinha uma política que não trabalhava com loan originators. O mortgage broker teria que trabalhar para o BBVA, eles não pagavam comissão extras, sabe? E, tipo, existiam loan originators que faziam o seguinte, eles simplesmente cobravam por fora, tá? Cobravam esses 3 pontos, para usar o serviço dele, entendeu? Então ele não recebia do BBVA, recebia do cliente, tá? Tipo, se isso é correto, não é correto, tá? Eu não sou mortgage broker para falar, mas enfim, não é uma prática, vamos dizer, se pode ou se não pode, eu não sei se existe, mas eu já vi muitas pessoas cobrarem e realmente tinha que ser alguma coisa bem por debaixo dos panos, eu diria, porque o BBVA não permitia isso, tá? Antônio... Enfim, então, se tem algum custo embutido, tá, amigo? Não tem custo embutido, vai ter o custo normal mesmo, mas, obviamente, o banco ele vai ter uma cobrança para poder pagar e remunerar o agente financeiro que está trabalhando com você. Então, perfeita resposta. Então, Mauro... A LLC tem que ter sede nos Estados Unidos? Sim. Enfim, eu parei para pensar aqui porque, tipo, para saber se tinha alguma coisa... mas sim. Tipo, e outra coisa, cada estado ele tem um tipo de LLC diferente, tá, pessoal? Assim, as regras são diferentes para cada estado, sabe? Na Flórida tem as regras dela, tá? Vai ser uma Flórida LLC,
tá? Então vai estar sendo regulada pelas leis da Flórida, tá? Pode ser aberta tendo uma sócio na empresa. Sim, você pode ter como sócio uma empresa brasileira, uma empresa na BVI, uma empresa, enfim, você pode ter uma outra empresa como sócio também, tá? Tá, se preciso, mesmo. Sim, Antônio, vamos fazer o seguinte, amanhã entre em contato conosco, tá? Passa um WhatsApp aí pra gente, tá bom? E a gente já direciona você para prestar esse auxílio para abertura da empresa, enfim, se você tiver mais perguntas, você pode falar comigo ou então com algum de nossos agentes aqui, tá? O Google está perguntando, nas casas novas, townhouses iniciam a partir de quantos dólares, tá? Enfim, existem townhouses e townhouses, tá? Ontem, na verdade, eu estava conversando com um amigo, com o Lima, e ele tá querendo comprar uma townhouse, ele foi ver uma townhouse lá no Interpark que estavam pedindo, acho que eram 3 milhões. Então é um townhouse de super luxo, tá? Mas também existem townhouses que são bem mais em conta, vamos dizer assim, tá? Vamos dizer, uma townhouse hoje num bairro excelente que eu adoro, o Intergarden e o Indermere, que está na região ali do Horizons West. Preço médio de uma townhouse nova lá por volta de 270 mil, tá? Você pode pegar uma townhouse, isso é tanto usada, você pode talvez pegar um pouco mais barato uma townhouse usada também por esse valor. Tá? Seria 240, mais ou menos, tá bom? Townhouse em casa de temporada você consegue um pouco mais em conta. Tem alguns condomínios aqui que você pode pegar uma townhouse 3 quartos com piscina por volta de 200 mil dólares, tá bom? Então esse aí seria mais ou menos o preço. Para prédios multifamily, o custo são os mesmos. Você está querendo... Rian, prédios multifamily, você pode só especificar para mim exatamente se você quer comprar um apartamento ou se você quer comprar um prédio inteiro. Se for um apartamento, obviamente os preços seriam os mesmos, com exceção dos custos de condomínio, tá? Que talvez tenha alguma contribuição maior ou menor, talvez, e o custo de seguro, porque o condomínio já está embutido seguro, bastante seguro, tá? Se você quer comprar o prédio inteiro, por exemplo, multifamily, a gente já está falando de 4 ou mais unidades por prédio, né? Então, se você quer comprar um bloco com 4 townhouses, um fourplex, eu diria, tá? Então, os custos são exatamente os mesmos, tá? Então, não muda nada, tá bom? Enfim, já multifamily já é considerado propriedade comercial também. Tá? Então, tem algumas coisas que já ficam mais tranquilas, assim, mais em conta também, quando você está comprando em quantidade, obviamente, tá? Alguma pergunta mais, pessoal? Eu que agradeço, pessoal, por vocês estarem comparecendo aqui, tá? Se inscrevam no canal, tá? Por favor, se inscrevam. A gente vai estar sempre mandando informações, tá, para vocês. Eu gostaria muito que vocês mandassem sugestões de temas para mim, sabe? Eu estou pensando em fazer um webinar só contando causos que seria experiências, assim, tipo, para vocês realmente tomarem cuidado com algumas coisas, tanto das minhas experiências que eu tive com flip, com construção, com aluguel, sabe? Experiências que eu tenho com inquilinos. Legal, o Cid está mandando uma sugestão. Que tal você fazer uma palestra sobre os melhores condomínios de vacation e moradia e condomínios não recomendáveis? Excelente, vou jogar no tema, tá? Eu já vou anotar isso daí. Excelente ideia, eu vou preparar isso daí. Então, eu vou tentar fazer assim 5 bairros sugeríveis, vamos dizer, e 5 bairros que eu não sugeriria. Ótimo, eu vou fazer isso sim, tá? Já está na agenda. Quais os bairros que você disse que as townhouses são legais? Você falou por volta de 240. O canal do Fábio Soares. Fábio,
eu gosto muito, tá, do Horizons West. Seria o Intergarden, tá, e o Windermere, a região que eu moro, tá. Lake Nona também é uma região excelente, tem townhouses mais ou menos nessa faixa de preço, tá bom? Dr. Phillips também é legal, mas não inclusive vai lançar um condomínio novo que vai ter townhouses agora. Eu não tenho preços ainda, pessoal, mas enfim, se for um preço acessível vai ficar bem legal, sabe? É bem na boca da I-4 e Dr. Phillips é um bairro bem central, é bem acessível, tá? Tá, qual o outro bairro? É o Intergarden, o Windermere, tá, Fábio? O Windermere, que ambos são cidades, né? Tipo, a gente fala que é bairro, mas todos o Intergarden é uma cidade e o Windermere tem um status de town, que seria uma cidade, town of Windermere, que é uma cidade pequena, tá bom? Mas vamos lá. Agradeço a vocês por estarem assistindo o programa ao vivo, tá? E peço que vocês se inscrevam no meu canal, tá? Eu vou começar a passar bastante informação agora, com dicas, tá bom? Enfim, e fica o meu apelo aí, esse convite para vocês virem aqui, entrar em contato comigo para nos falarmos enfim, eu vou estar sempre à disposição de vocês. Um forte abraço e um abraço. E um beijão aí para vocês. Até mais.